Então, ele vai falar, né? Spinoza se pergunta, o que pode o corpo? Vocês responderiam o quê a essa pergunta? O que pode o corpo? Eu acho que através do corpo, a gente tem o potencial de, tipo, a gente pode tudo, quer dizer, menos voar, né? Mas se for desse jeito, a gente até pode. Pode voar. Se a gente se acoplar um avião, se a gente se acoplar uma asa delta, veja, aí que está a questão. Porque, tipo assim, ó, se ele for pensar, tipo, nessa questão da mente, que você disse que é uma continuidade. Por que através do corpo a gente pode tudo? Não sei se está nessa mesma linha, porque aquilo tudo que a gente pensa, a gente vai externalizar aquilo. A gente faz. Nosso potencial está naquilo que a gente pensa. Não sei se está nessa mesma linha aí. É por isso que essa pergunta aí. Então, o que é que eu posso através do corpo? Gente, a nossa mente é capaz de levar a lugares. Isso. Ninguém sabe o que pode o corpo, né? A questão é essa, né? Dos equipamentos, dos afetos, dos delírios. Isso. Mas a gente passou o cavalo, né? Que um cavalo de lavoura, né? Próximo de um boi, que é um cavalo de corrida. Isso, porque ele está no outro agenciamento. Então, o que pode o cavalo, né? Exatamente. Isso é sensacional, né? Porque vai mostrando o que pode o corpo, depende do agenciamento. A questão é essa, né? Peraí. Isso aqui vai. O que pode o corpo não se sabe. Depende dos agenciamentos. É claro que vai depender da potência desse corpo. Se esse corpo é capaz de expressar esses encontros. A gente está com o corpo fragilizado que a gente simplesmente não aguenta os encontros, né? E a gente está muito triste, né? A gente se desfaz logo, não consegue transformar isso numa expressão, numa intensidade. Porque se A grande questão é que não há uma perspectiva fixa do que pode o corpo, né? O que pode o corpo sempre varia, né? Está variando. Com a potência do corpo, com a alegria do corpo. Por escolha da diferença, como é que a memória? Que a doce do louvor, eu não gosto muito, mas quase me gosta dela. Ainda se vier. Sou ele. Todo mundo é de memória. Eu não, eu tô com louvor, então. Minha memória é uma memória positiva, porque se não imagina outra pessoa que perdeu, por exemplo, parente, pessoa. Vai depender do interpretante aí, né, no caso. Porque você vai se acoplar àquilo, né? Você vai se acoplar àquilo. E quando você se acopla, você traz consigo o que na semiótica a gente chama de experiências colaterais, né? Sim. A sua familiaridade com o objeto ali, né? Então, se você já tiver meio fudido, né? Assim, não... Então, esse acoplamento, então, tem a ver com... Eu posso dizer como a potência que meu corpo está vivendo? Como é que eu vou o estado dele, né? O estado dele. Potência do meu corpo. Isso. Dependendo do estado de potência do meu corpo, eu vou reagir de meu corpo. Ele pega um conceito do Duns Scott que chama etieidade, né? E que é isso? É a sua potência de existência naquele contexto, né? É o seu ser ali, a potência do seu ser. Que é um conceito que tanto o Peirce quanto o Deleuze e o Guattari, eles pegam dos Scott, não é legal isso, tá? Porque eu lembro que no seu livro você fala essa palavra acoplamento várias vezes, e que é a mente, inclusive até vou terminar de ler a parte da mente agenciada ali. Por isso é interessante. A mente enquanto agenciada, né? Tipo, isso aqui é uma mente, essa sala, né? Nós estamos acoplados aqui ao computador, ao livro, né? A gente tem algo em comum, que é discutir semiótica, esquizoanálise, né? É isso que mantém, né, uma certa conexão, né, semiótica, e isso possibilita que cada um vá enriquecendo essa mente com suas experiências específicas, individuadas, né? Individuadas, não individuais, né? Sabe? Subjetivista. Essa ideia de que, pensa o seguinte, o fato da gente estar nessa sala, na Unifesp, com ar-condicionado, com essas cadeiras, com computador, tudo isso contribui para uma forma específica de existência. Seria diferente se a gente tivesse, por exemplo, num bar. Seria outra forma de existência. Inclusive, até, tipo... Os corpos estão acoplados com outras máquinas. A temática da conversa seria outra, a forma como de se expressar se fala. seria outra. É como se em cada lugar a gente fosse uma personalidade diferente.
vamos chamar a personalidade, não, mas assim, vamos chamar de que tem uma subjetivação. Subjetivação diferente. Modo de existência. É porque se fosse falar. Não, porque vai misturar as coisas, né, na cabeça de vocês. Mas é isso, né? É como se fosse parte de uma grande engrenagem. Isso é muito espinosista. Porque você imagina agora se a gente tivesse numa igreja, por exemplo. Uhum. As coisas seriam disponíveis, inicialmente seriam diferentes. Os protocolos de comportamento são um, as máquinas são outras, as cadeiras, né, os cheiros, né, e tudo isso faz parte para compor essa forma de existência, né? Faz parte desse agenciamento. Né? Quais são as duas valências primeiras dos agenciamentos? Forma de expressão, ou seja, os protocolos, as regras de conduta, e forma de conteúdo, as máquinas. Me surgiu uma pergunta. As máquinas, as cadeiras, o ar-condicionado, né? Elas são organizadas de uma tal maneira, e essa tal maneira como elas se organizam, também tem agência sobre a produção de existência naquele local. Então, a todo momento nós estamos tendo novas formas de vida, sempre estamos criando agenciamentos. Isso. A todo momento, a todo instante. Isso. É claro, se você tem uma pessoa extremamente conservadora, a intensidade vai ser bem menor, porque ela está lidando com os mesmos afetos. Porque não está se diferenciando. Quando é que a gente se diferencia? Quando a gente é afetado por algo imprevisível, uma violência. E aí a gente se diferencia, aumenta a nossa intensidade. Né? Mas uma pessoa conservadora não é fácil dela, tipo, digamos, se traumatizar, por exemplo, com a situação? Mas ela não quer ser afetada por aquilo, por isso que ela se enraivece, né? Ela tem um ódio como dispositivo de defesa, né? E aí ela fica do mesmo jeito. A energia dela é toda para conservar o território dela. Por isso que o nome é o quê? Conservador, né? Conservar. Ela quer conservar aquela forma de existência. Né? Entende? Agora entendi. E aí tem toda a ver com a ideia desses dispositivos microfascistas, né? De designar nomes para diferenças, né? São destruidores da família brasileira, né? Quer dizer, o cara não está ali te obrigando a fazer nada, o cara está fazendo só o que ele quer. Mas eles inventam uma semiotização degradante, né? Para manter a deles. Para manter a deles. Né? E todo aquilo que está sendo problematizado, ele transforma em energia destrutiva, né? Produzindo o inimigo, né? É os comunistas, né? É os bolsonaristas, veja, isso também, eu sempre gosto de enfatizar isso. Também na esquerda a gente vê esse movimento, né? De pessoas extremistas, que qualquer pessoa que desagrada, machista, né? Homofóbico, né? E a questão era outra. Mas eles parasitam, né, os dispositivos simbólicos, né, que se estabeleceram ali para questões privadas, pessoais e que não são da luta das minorias, né, de fato, né? Mas se captura isso, né? Então, é uma coisa para a gente ficar atenta, né, e denunciar também, né? Esses tipos de comportamento, né? Tem outro. A gente foi para um lugar, foi para outro, mas pode falar aí. Depois disso. Eu falei da longitude e da latitude, que é importante. Não, você só falou com você, mas não entrou, não. Ó, chama-se de latitude. Tu vai falar sobre isso? Não, agora mais embaixo. Tá, deixa eu só falar essa parte que é importante, certo? Ó, chama-se de latitude de um corpo os afetos que ele é capaz, segundo tal grau de potência. Ou melhor, segundo os limites desse grau. Viu, Gilmar? É isso aqui. O que pode, por um lado, o que pode o corpo é a capacidade que ele tem de se diferenciar sem se esfacelar. Então, o que pode contar a capacidade? Eu não sei falar, estou dizendo uma coisa. Não. É a capacidade que ele tem de se diferenciar sem se esfacelar. Por que o corpo do conservador pode pouco? Porque ele não consegue se diferenciar. Ele se esfacela, então ele transforma isso em energia destrutiva, né? Produz ódio, para não precisar se esfacelar, né? Porque, como conservador, ele é incapaz de se diferenciar, se transformar. Ele já tem a verdade dele, pronto, não adianta querer discutir.
Então, por outro lado, o artista não vê as coisas como um prisma já pré-estabelecido de verdade, né? O artista quer ser afetado por aquilo, né? Quer ser diferenciado, né? Por isso que o artista tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente das coisas, né? Ele vai se inspirando com as coisas. Por quê? Porque ele é capaz de ser afetado sem se esfacelar, né? Sem se esfarelar. Porque ele é potente, né? Aí, a latitude é feita de partes intensivas sob uma capacidade, né? Capacidade dele de se diferenciar. Como a longitude de partes extensivas sobre uma relação. Ou seja, por um lado, tem a capacidade interna de se diferenciar na latitude, e na longitude, é a minha capacidade de acoplar-se a diferentes tipos de corpos. Né? Por isso que é longitude, né? Então, o artista é aquele que tem também grande longitude. Ele vai se acoplando aos vários corpos e vai transformando isso em intensidade, né? Vai se diferenciando. E aí ele vai dizer, a esse estudo ele chama de etologia, né? Chamamos de etologia um tal estudo. É nesse sentido que Spinoza escreve uma verdadeira ética, né? Uma ética baseada, então, no critério da intensidade, né? O que é ético? É aquilo que produz alegria, né? É aquilo que aumenta a nossa potência. Esse deve ser o critério ético. Depois ele vai falar de fazer a distinção entre moral e ética, mas eu quero escutar a Taiane agora. Não, mas não dá para falar sobre quando vão alguma coisa, Oskill. define Anvelt. Esse aqui é o conceito de Anvelt. ele procura os afetos ativos e passivos, eu quero saber, né? Uhum. Sobre a questão de afetos ativos e passivos e a questão do agenciamento individual. Ele dá o exemplo do carrapato, que tem só três agenciamentos. É conduzido pela luz, tem o odor do mamífero, e vai para a pele do mamífero e aí ele permanece. Cai sobre o galho, né? O mundo do carrapato é esse agenciamento, né? Esses três afetos, né? Vamos ler essa parte aqui, que essa parte é legal. Há mais diferenças. É aqui que começa? Acho que é, né? Há mais diferenças entre um cavalo de corrida e um cavalo de lavoura do que entre um cavalo de lavoura e um boi. Ok? Eles estão em agenciamentos que se assemelham, né? Mais, né? Quando von Oskill define os mundos animais, aqui ele está falando do conceito de Anvelt, que é o conceito de uma espécie de ambiente biológico de cada animal, né? Por exemplo, o carrapato aqui, ele tem um Anvelt, né? Ele tem um ambiente que é específico das capacidades biológicas dele, né? Assim como o ser humano é outro Anvelt, o morcego, né? Então, é esse mundo que funciona como uma espécie de bolha biológica, né? Vai falar, define os mundos animais, ele procura os afetos ativos e passivos de que o bicho é capaz. Os afetos ativos é aquele que se acopla, né, que captura o outro, né? Como, por exemplo, vamos pensar no agenciamento entre a aranha e a mosca, né? O que é que a aranha faz? A aranha produz uma teia, né? E essa teia vai capturar a mosca. Então, isso produz um agenciamento entre a aranha, a teia e a mosca que foi capturada, acoplada ao agenciamento. Né? Então, nesse caso, funcionando aí como uma relação de força, né? A capacidade de afetar e a capacidade de ser afetado. Tem muito a ver com isso. Né? A mosca é capaz de ser afetada pela teia, né? Ela é capturada. E a aranha é a capacidade de afetar a mosca, construindo a teia.
E aí gera um acoplamento, né? E a gente vê muito isso no mundo dos animais, né? Nas relações de mutualismo, né? A gente vai pesquisar, né, quando a gente estou lá no ensino médio, né? Biologia, né? A ideia dos tubarões e qual é o nome daqueles bichinhos que fica pegando os restos dos tubarões? Anêmolas. Como é? Vocês lembram do nome? Né? Anêmolas, né? E aí elas ficam atrás, elas pegam tanto o resto, como elas também limpam os dentes dos tubarões, né? Então, veja, isso é um acoplamento entre esses corpos heterogêneos, né? Pensa como se fosse um Lego, mas um Lego móvel, que as peças não são fixas, elas ficam se movimentando. Aí você vai montando. É uma montagem, só que não é aquela coisa pré-definida, né? É móvel. As peças são móveis, né? Tu se liga do que é Vocês sabem o que é o Lego? Uhum. Só que imagina que as peças estão se movimentando. Como se ela tivesse capacidade de se adaptar, se encaixar em qualquer Se diferenciar. Exato, se diferenciar e se acoplando. Se a água, por isso que essa ideia de adaptação não é legal, porque parece que a água ela é muito passiva ela não afeta, né? Ela só é afetada pelo meio, né? Entende? E a gente também tem essa coisa de. É por isso que a ideia de adaptação assim não me soa muito legal. Porque é como se você se reduzisse ao ambiente. Você se adapta, né? Para poder encaixar lá. E não é bem isso, né? Ao mesmo tempo que você é afetado, você afeta, né? É uma relação de poder. É claro que você afeta muito menos do que é afetado, né? Mas existe também a produção de uma singularidade de acordo com sua capacidade de afetar, ser afetado. Que a gente vai chamar de etologia, né? Porque quando você parte dessa ideia de adaptação, você entra numa perspectiva muito funcionalista, né? Funcionalista do ponto de vista ali da escola sociológica, né? De pensar a sociedade como organismo, né? E que como se cada instituição fosse um órgão, e as pessoas estão ali dentro para fazer o organismo se conservar. Então, veja que é totalmente diferente da perspectiva de um funcionalismo da diferença, como é o do Deleuze, né? Vai privilegiar a diferenciação, né? E não a organização, né? Por isso que eles sempre têm criticando a ideia de organismo, é nesse sentido, né? Porque o organismo, ele sacrifica a singularidade para um funcionamento geral. Ou seja, ele se adaptou, né? Assim, por isso que o Deleuze fala muito dessa questão da diferenciação, porque tem a ver com esse acoplamento, um se afetar e afetar o outro, e assim, Isso. E o modo como você se diferencia é diferente do modo como o outro se diferencia, né? Vai produzindo singularidades, né? É claro que existem graus aí. Tem gente que se diferencia muito pouco, né? Sujeitos altamente sujeitados, né? Sem querer ser redundante, pelo poder. Eles fazem exatamente aquilo que se espera para chegar numa esfera de poder dominante, né? Chupa quem precisa ser chupado, babu de quem, né? Para poder, em todos os protocolos de no poder burocrático, né? É por isso que o Foucault é muito interessante a parte que ele fala lá na introdução do Antiédipo, né? Não sei se vocês sabem, o Foucault que escreveu, né? A introdução do Antiédipo. E ele sempre fala: não se apaixone pelo poder. Você vai virar uma vadia do poder, né? O poder vai fazer